A figura principal da era Vargas foi o homem que deu nome a ela, Getúlio Vargas. Ele foi presidente da República por 15 anos ininterruptos, período iniciado com a Revolução de 1930. Até 1934, ele foi chefe do governo provisório. Depois, foi eleito indiretamente para permanecer na presidência até 1938. Mas antes que as novas eleições acontecessem, no final de 1937, o governo inventou e divulgou a descoberta de um plano batizado de Plano Cohen. Uma ameaça que iria incendiar as igrejas, invadir casas e implantar o comunismo no Brasil. Foi o suficiente para que o Congresso Nacional declarasse estado de guerra. Em 10 de novembro de 1937, Vargas e os militares aplicaram o golpe político que iniciou a ditadura conhecida por Estado Novo. Durante os 15 anos da era Vargas, houve um grande investimento na industrialização do país, promovido pelo próprio Estado brasileiro. A produção interna começou a substituir as importações e a indústria de base alcançou grande crescimento. Em 1939, foi descoberta na Bahia a primeira jazida de petróleo do Brasil. Foram anos de nacionalismo, com o Estado controlando a produção nacional de petróleo e com a criação de organismos que permitiram ampliar a variedade de produtos agrícolas para exportação. Em contrapartida a todo esse desenvolvimento, a população, tanto brasileira quanto mundial, passava por uma condição de empobrecimento e desemprego. No nosso país, as reações a essa situação iniciadas na Primeira República continuaram através de várias manifestações populares. Getúlio Vargas praticava uma política populista que o levou a ser chamado de pai dos pobres. Mas a despeito disso, seu governo repreendeu, perseguiu, prendeu, torturou e exilou intelectuais e políticos contrários aos seus preceitos. Então, em 1942, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e o poder de Getúlio começou a enfraquecer. A era Vargas foi também a era do rádio. Fundada em 1936, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi um marco na história do país, lançando as radionovelas e inovando o jornalismo com o Repórteresso. Ser um artista da Rádio Nacional era como ser astro de Hollywood hoje em dia. Aracide Almeida, Ataúfo Alves, Lamartine Babo, Orlando Silva, Francisco Alves, as marchinhas de carnaval de João de Barro, tudo isso aconteceu na era Vargas, que também teve cinema, com a produção de mais de 30 filmes em apenas um ano. Teve Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade na literatura, teve Di Cavalcanti e o Núcleo Bernardelli nas artes plásticas, teve Carmen Miranda, que divulgou nossa música nos Estados Unidos e se tornou a nossa inesquecível Pequena Notável. E dentro da chamada política pedagógica do Estado Novo, teve a criação dos Museus Nacionais. Em 29 de outubro de 1945, pressionado pelos militares, Getúlio Vargas renunciou.